O Instituto de Defesa do Consumidor de São Paulo pediu explicações a 11 operadoras de plano de saúde que estariam exigindo consentimento do marido ou companheiro da mulher para a colocação do DIU, que é o método contraceptivo feminino. Segundo as denúncias, os convênios estão exigindo o preenchimento de um termo para cobrir ou realizar o reembolso pelo procedimento. Os planos de saúde devem explicar as exigências para coberturas de métodos contraceptivos transitórios ou reversíveis, como o DIU. Cada um dos convênios precisa detalhar as condições impostas às beneficiárias, indicando, inclusive, os fundamentos legais que embasam os critérios. O dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU, é um contraceptivo feminino que dura de 3 a 5 anos e tem a colocação coberta pelos planos de saúde. No início do mês, o Procon de São Paulo recebeu denúncias de pacientes que relataram que as operadoras estão exigindo o consentimento do marido ou companheiro para autorizar ou reembolsar os valores do procedimento em mulheres casadas ou em união estável. Exigir a assinatura do parceiro para esse tipo de procedimento é aumentar mais ainda o nível de burocracia que existe, no Brasil com os planos de saúde, é limitar, é podar um pouco a liberdade de escolha da mulher sobre o seu próprio corpo. No estágio atual da condição atingida pela mulher, olha o que os planos de saúde estão inventando para negar o reembolso. Além de uma prática abusiva, é um desrespeito à dignidade da pessoa humana e um desrespeito à condição da mulher. Para exigir a assinatura do marido ou companheiro, as seguradoras utilizam como base uma lei de 1996 sobre o planejamento familiar. Segundo a legislação, a realização de esterilização, como laqueadura ou vasectomia, só podem ser feitas com o consentimento expresso de ambos os cônjuges. Mas a lei não inclui métodos contraceptivos como o DIU. É uma exigência absurda, não tem nenhuma base legal e normativa e regulatória e fere frontalmente os direitos das mulheres, a autonomia, a soberania sobre seu próprio corpo e abrange, portanto, orientou sempre suas filiadas a não adotarem medidas como essa. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado Samuel Marçal. Olá, doutor Samuel, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Rafaela, é um prazer falar com vocês novamente, à sua disposição. Prazer é nosso, doutor Marçal. Bom, nós acompanhamos na matéria que realmente esse assunto é socialmente polêmico, digamos assim, mas juridicamente parece que, sob o ponto de vista do que nós temos no ordenamento jurídico, é bem simples a matéria. Como é que o senhor avalia essa posição dos planos de saúde? É ilegal, não é? Juridicamente falando, é simples. Acho que é tão simples que, salvo engano, alguns planos de saúde, assim que começou a repercussão, já retiraram essa exigência das suas plataformas, inclusive, dos seus contratos. É uma forma criativa de interpretar a legislação, ela não tem subsídio para dar sequência a um método contraceptivo, é diferente de laqueadura, é diferente de vasectomia, e essa lei que foi usada para justificar essa exigência não dá suporte ao que está sendo feito aí, é uma inovação, não se sustenta. Bom, eu gostei a criatividade, que os planos de saúde se valem para poder cobrar do consumidor ou mesmo negar procedimentos ou burocratizar. Bom, mas eles se baseiam em uma lei de 1996 que versa sobre o planejamento familiar. Como o senhor avalia essa legislação em vigor? Há um descompasso entre a lei vigente e as novas famílias, os novos modelos de relação amorosa, enfim? Nós vamos entrar em uma seara que tendenciosamente pode ser chamada de polêmica, mas nesse caso ela é muito simples. A lei ela é clara e ela tem um objetivo específico que diz respeito a um processo cirúrgico. Então, quando o casal está constituído em família, homem e mulher, comunhão parcial de bens que seja, mas existe uma unidade familiar, essa tomada de decisão de não ter mais filhos via procedimento cirúrgico, ela deve ser feita em conjunto com o casal, porque, afinal de contas, a escolha da instituição familiar determinou que eles decidiriam em conjunto sobre tudo. Isso é direito de família. A forma como essa lei foi aplicada para justificar essa exigência do plano de saúde
é que ela é desconectada de tudo. Agora, as novas famílias, ou o novo modelo que vem sendo proposto, e essas outras discussões, elas não se alinham a essa legislação. Essa legislação não tem o condão de suprir essa demanda. Se isso está sendo discutido hoje, novas famílias, até entre pessoas do mesmo sexo, enfim, ou transgêneros que sejam, é uma discussão à parte, com a legislação à parte, que não se aplica nem ao assunto planos de saúde e nem ao assunto criatividade em interpretar essa lei de 1996. Então, essa lei ela não contempla os métodos contraceptivos? Não, ela está tratando especificamente de procedimento cirúrgico, ela não está falando de o uso do DIU, por exemplo, ou consumo de medicamentos. Ela está falando de um processo específico da mulher, que seria a laqueadura, e um processo específico do homem, que seria a vasectomia, por exemplo. Doutor Marçal, nós vimos o posicionamento do Fernando Capês, do Procon de São Paulo. Esse é o caminho, um caminho adequado para quem se sentir lesado. O consumidor que nos acompanha agora, muitos planos de saúde já retiraram essa exigência, os que permanecem, né? Qual é a orientação? Bom, primeiro é importante entender que essa relação com os planos de saúde tem uma regulamentação também pela ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então, a ANS é um órgão para receber essas reclamações, sim, inclusive via Ministério Público ou via associações. E o direito do consumidor, ele é protegido também no PROCON. Então, você tem duas instâncias que podem ser procuradas. Nós recomendamos sempre que o consumidor não se aventure, não entre em aventuras jurídicas, procure um advogado que entenda do assunto, procure um advogado consciente e caminhe com ele. É muito importante do que simplesmente ouvir conselhos de amigos e também ser tão criativo quanto as prestadoras de serviço foram usando essa legislação e dando uma interpretação própria. Só para a gente finalizar, em pleno 2021, é um retrocesso, né? A gente condicionar a assinatura, a autorização. Mais uma polêmica aqui para a gente finalizar, doutor Marçal. Tá bom. Entendamos o seguinte, a unidade familiar ela tem uma obrigação civil. Quando você se divorcia, por exemplo, você reconhece e junta tudo, despesas e haveres. Então, nesse caso, nós estamos falando de direito de família e não de interpretação de novas famílias. Isso é para ser discutido em um outro fórum. Não se trata de um retrocesso, porque é uma legislação muito clara e muito específica, protegendo o cidadão. Essa lei protege o cidadão. Mais uma vez, eu iniciei aqui falando, né, sobre essa questão que socialmente é polêmica, mas juridicamente a matéria está pacificada. Excelente colocação agora no final para a gente esclarecer que realmente está na lei e qualquer polêmica ou qualquer contestação tem que ser por outra via, né, doutor Marçal? Em fórum próprio. Exatamente. Tem novas leis, mas tem que ser discutido isso em fórum próprio, não nesse caso. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Prazer falar contigo. Boa tarde, até a próxima, viu? É um prazer servir vocês sempre. Muito obrigado. Tchau, tchau.